Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Minha mente está sarada. Eu fui salvo. Eu vou louvar o seu nome. Ei, venha louvá-lo. Então venha louvá-lo. Então venha louvá-lo. Jesus fez. Aleluia. Ele é digno de toda honra. A Ele a honra. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele a glória. Somente a Jesus. Somente a Jesus. Então vamos lá, bora cantar comigo. A Ele a honra. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele a glória. Somente a Jesus. Somente a Jesus. Mais uma vez, e aí? A Ele a honra. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele a glória. Somente a Jesus. Somente a Jesus. Graça e paz, queridos, boa noite. Você pode se sentar. Obrigado, turma. Daqui a pouco eu estou ajudando vocês são bênçãos. Vocês podem aplaudir esse grupo de música. Vamos aplaudir os diáconos. Vamos aplaudir o UDI, que hoje não está aí, todo mundo, amém? Glória a Deus. Enquanto você senta, eu me apresento. Todo mundo aqui já me conhece. Não temos ainda nenhum visitante aqui. Eu sou Guilherme, sou ministro da casa. Atuo no grupo de música, centro de cura e outros departamentos mais aí, junto com a galera, junto com os irmãos, amém? Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, aleluia. Deus colocou algumas coisas no meu coração para falar com vocês nessa noite, e eu estou empolgado, porque Deus falou comigo algumas coisas, e ao mesmo tempo que eu estou empolgado, eu estou aqui tremendo por dentro, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas chegou a minha vez. Mas com a força de Deus, do Espírito Santo, nós vamos lá, amém? Glória a Deus. João 3,16, irmãos, é um versículo que todos nós conhecemos, que diz assim, olha só, que diz esse versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, é impossível nós falarmos de restauração e reconstrução sem falar do amor de Deus. Ou diria que não é impossível, mas é pertinente. Porque o amor de Deus está envolvido. E você percebeu que nesse versículo ele diz aqui, porque Deus amou. Houve uma decisão aqui, da parte de Deus, amar a mim e a você. Porque nós estávamos condenados. Amém? Então, ele decidiu porque, se nós voltarmos um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá para o Éden. Deus, ele se relacionava com o homem, e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia até ele para conversar, para falar, para se relacionar. E sabe, eu ainda estou buscando ainda qual que é o meu chamado. Nossa, Gleber, mas você já tem tanto tempo de igreja? Sim, já tenho tanto tempo de igreja. Mas eu tenho algumas inclinações. Para evangelista, por exemplo, eu já preguei em trem, já preguei em ônibus, né? Uma vez eu estava até com o Aurélio, pegamos o trem aqui na Lapa, e o Aurélio começou a falar, agora você imagina, irmão, eu e o Aurélio, barulhento, do jeito que somos. Imagina como que não foi. O Aurélio começou a falar, Guilherme, porque Deus é bom, o diabo não presta. E aí eu falei, Aurélio, é verdade. E nós começamos porque, sabe, já teve algumas ocasiões de eu parar pessoas na rua e falar assim, ei, posso falar uma palavra para você? Jesus te ama. E teve algumas ocasiões que eu disse para a pessoa, sabe o que Deus quer
com o ser humano apenas uma coisa: relacionamento. É o relacionamento, que é o que ele tinha. Mas quando Adão, junto com sua esposa, resolveu sair do propósito, sair do alvo, pecaram, colocou a terra numa situação muito difícil. E aqui, no Velho Testamento, começa uma das primeiras perguntas da Bíblia. Deus já sabia o que tinha acontecido? Sabia ou não sabia? Porque ele é onisciente, não era? Não é? Ele é onisciente. Ele é onipresente, então ele sabia. E aí Deus faz uma pergunta: onde estás? E quando Deus me levou aqui para Gênesis e me trouxe de volta a isso, ele diz para mim: assim, infelizmente, estão muitos dentro da igreja, porque eu estou perguntando: onde você está? E eu não estou conseguindo encontrar. E ali, nessa pergunta, Deus começa, mas não era uma pergunta para tratar, de repente, Adão de uma maneira ruim, ou ríspida, ou discipliná-lo de maneira dura, mas era para começar o propósito de restauração da vida dele. Sabe, irmãos, então, quando Deus chamar por você, que ele possa te encontrar. Mas quando Deus te chamar, não tenha isso como: Deus está bravo comigo, Deus não me aceita mais. Não, ele te aceita sim. Sabe por quê? Porque ele quer tratar você, assim como ele fez com Adão. Restaurou a comunhão com o homem, para depois reconstruí-lo por dentro. Primeiro ele restaura, aí ele reconstrói a mim e você por dentro. Sabe que, e nesse processo, já no Novo Testamento, lembra da primeira pergunta que eu falei? Deus perguntando: onde o homem está? Onde você está? Mas uma das primeiras perguntas que faziam no Antigo Testamento é: onde está o Cristo? Inverteu. Algumas pessoas perguntavam: onde está o Cristo? Os magos, por exemplo, os reis magos, onde está? E até o rei que queria matá-lo: onde ele está para que eu possa adorá-lo? Mas essa pergunta, vocês entenderam? E aonde está o rei? Sabe, em Romanos 8, 14, 16, peço por favor que você abra comigo. Diz assim: porque Deus, ele nos adotou como filhos. E diz assim, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E Deus tratou algo comigo nessa questão aqui de adoção. E eu estou com uma palavra já faz um tempo sobre algo que eu aprendi sobre isso. Na cultura romana, quando o filho nascia, olha que interessante, o pai, os pais, pegavam aquela criança e deixavam aquela criança no chão durante 11 dias. E durante esses 11 dias, o pai ficava olhando a criança. Sabe para que ele ficava olhando? Para ele decidir se ele iria querer o filho legítimo que havia nascido de sua esposa, mas mesmo assim ele estava ali decidindo se ele ia querer o filho ou não. E pasmem, muitas das ocasiões, ele adotava uma criança
E essa criança passava a ter mais legitimidade do que o próprio filho dele legítimo. Pois você pode procurar a respeito. Isso é uma coisa dos romanos aí, há muito tempo atrás. Mas Deus não fez isso conosco. Deus, ele, assim que nós viemos, primeiro que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já sonhava comigo e ele já sonhava com você. Então, irmão, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, que de repente passou pela sua cabeça como algo do tipo: Deus não se importa comigo, Deus não liga para mim, eu não sei onde vou chegar. Não. E sabe que você está falando com uma pessoa que há muito tempo atrás tinha muito complexo de inferioridade para tudo. Mas quando eu vim para Jesus, Deus foi tratando isso comigo. E hoje eu sei quem eu sou. Então, quando você sabe quem é em Cristo, as pessoas vão perguntar: onde está o Cristo? Está dentro de mim, está dentro de você. E quando elas chegarem em mim, chegarem em você, vão chegar a Cristo e você vai apresentar Cristo que está dentro de você para elas. E elas vão poder ter uma esperança, e elas vão poder ter uma nova perspectiva de vida, porque é isso que as pessoas hoje no mundo precisam, de uma nova perspectiva, de uma nova esperança. E onde elas vão encontrar isso, irmãos? Em mim e você, porque eu e você temos o Espírito Santo, ele nos ungiu com a unção dele, com a palavra dele, e aonde você estiver, Jesus está também. Onde você estiver, Cristo está também. E aí, tudo que está ao seu redor pode mudar. Aleluia! Porque dentro de nós, a Bíblia diz que há um rio de águas vivas. Se você pegar o Salmo 46, você pode abrir comigo lá? Olha só o que diz esse Salmo. Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem para o seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse santuário não está lá em Israel ou em qualquer lugar que seja. Esse santuário está dentro de você, porque este rio de Deus é o rio que atravessa o deserto que de repente queira se levantar dentro de mim e de você. Esse rio que traz o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos morada do Altíssimo, irmãos. Você é morada de Cristo. E quando Deus falou isso comigo, eu falei: meu Deus, eu já sabia, já ouvi isso venho ouvindo isso há muito tempo. Mas tem coisas que caem no nosso espírito e leva você a pensar e a refletir: meu Deus, eu sou o santuário de Deus, o santuário da morada, que esse rio vem transbordando, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconstrução, e esse rio transborda para fora, e quando as pessoas veem esse rio transbordar dentro de mim e de você, elas dizem: é isso que eu quero, é isso que eu preciso.
Aleluia. Ainda que as águas se transtornem, ainda que, como diz hoje, um jargão muito conhecido, que o sangue dê na sua canela, o rio de Deus, você, eu, que somos o santuário da morada do nosso Deus, irmãos, Jesus se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, para habitar em mim, para habitar em você, para que quando se levantar qualquer coisa dentro da gente, esse rio, existe um rio, onde a bondade flui, há uma fonte, no meu interior, um oceano, onde não há mais medo e vem subindo, subindo. Esse rio vem subindo, é isso aí que é alma, velho. Né, Leia? Ao mover esse rio de Deus, que nos faz santuário, esse mesmo rio que está lá no Salmo 23, leva-me às correntes, leva-me às águas tranquilas. Esse rio, essa corrente de águas tranquilas que já habita dentro de mim e já habita dentro de você, irmãos, habita dentro de nós, que faz transbordar e faz as pessoas olharem para nós e ver algo diferente. Ontem eu estava na minha casa, lavando roupa, e o meu vizinho, ele e o neto dele, ele bateu na minha porta. Ei, tudo bem, querido? Tudo bem. Falou, cara, eu queria ir na igreja com você. Eu posso ir domingo? Eu falei, deve. Eu vou junto com o meu neto e com a minha neta. Eu falei, tudo bem, a gente vai combinar direitinho. E você vai na igreja comigo. Percebe, irmãos? Mas olha uma coisa, eu quase não fico em casa. Eu trabalho o dia inteiro. Depois veio para o Rema. E ele me vê passando. Oi, boa noite, tudo bem? Por que será que ele chegou, bateu na minha porta? É o rio de Deus transbordando. Nós somos só o canal para esse rio passar. Mais um canal escolhido, cheio de Deus, cheio da unção, cheio da palavra e cheio dele, para onde nós chegarmos, as pessoas olharem e falar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E sabe que essa coisa de você pregar, e às vezes em algum lugar, como eu já fiz isso em ônibus e trem, eu estava conversando com uma aluna do Rema essa semana e ela disse para mim, estava falando para mim um pouco da história dela, como ela chegou na igreja. Ela fala assim, sabe que como eu aceitei Jesus, um homem sentou do meu lado no trem e falou de Jesus para mim. Na outra semana eu estava na igreja. E hoje eu estou aqui no Rema. E o Rema tem sido um divisor de águas na minha vida. Você percebe, irmãos? Que é em qualquer lugar que você pode deixar este rio que traz restauração, que traz a restauração de Deus com o homem que ele precisa, e depois traz a reconstrução interior, e ele vem reconstruindo por dentro. Ele vem tirando fora todo medo, vem tirando fora todo complexo de inferioridade, vem tirando fora toda a mentira de Satanás, que às vezes ele coloca, que ele quer falar, nosso inimigo ele trabalha, mas ele tem que se lembrar que o nosso Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós, irmãos. E essa palavra, quando Deus me disse, eu fiquei muito feliz. Esta palavra está por dentro, que faz a gente lembrar de Isaías 61.
E Lucas 4,18, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou a pregar boas novas e de salvação aos quebrantados. Vamos ler? Isaías 61. Abra lá comigo. Eu vou lendo para ganhar tempo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, em pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tem até uma música muito antiga, eu sou da antiga, não tem problema em falar, irmão. Tenho 47, fiz 47 anos esse ano, graças a Deus, e tá tudo bem. 47 com cara de 30, me deram 35 anos esses dias. É que Camille não está aqui, mas Camille, quando chegou na igreja, Camille achava que eu tinha 15 anos. Pode perguntar para ela depois aí. Não tem, não é, Lalo? Aí, ó. Camille achava que eu tinha 15 anos de idade. Sabe, irmãos? O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. E faz as... Estamos pregando isso, né, irmão? Sabe? Aleluia. E quando você... Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nele eu estou. Nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou, irmãos. E você também tem que saber quem você é. Sabe? O Espírito do Senhor tem até uma, como eu estava dizendo, né? Eu sou antigo. E tem uma música muito antiga eu esqueci o nome dele agora, que estava na ponta da língua, eu esqueci. Que diz, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar. Vai recebendo. Os quebrantados de coração. Aí vem o refrão. A consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião de luto estão. Uma coroa ao invés de cinzas. Vai recebendo. Óleo de alegria ao invés de pranto. Beth conhece, né, Beth? Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiados, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça. Sabe para quê? Plantados pelo Senhor para a sua glória. É para a glória dele, irmãos. Não é para mim, nem para a sua glória. É para a glória dele. É para a glória dele que ele nos criou. É para a glória dele que nós nascemos. É para a glória dele que esse rio, que age dentro, que pulsa dentro de nós. E que vai, através de nós, levar salvação, cura, libertação, restauração do homem com Deus, reconstruindo ele por dentro. E assim, nós fomos feitos pessoas reconciliadores do Senhor, embaixadores de Cristo, mas reconhecendo a soberania dele em nós, porque nós somos um canal. Ninguém aqui é verme, irmão, mais.
Você não é verme, não tem essa história mais de vermezinho, ó, o vermezinho de Jacó. Essa história já afundou. Nós somos embaixadores, reconciliadores de pessoas. Quando você sabe quem é em Cristo. Domingo, quando eu estava ministrando o louvor, quem lembra o que eu falei aqui do testemunho do trabalho? Eu estava no trabalho, em pé, e eu comecei a dançar. Meu gerente olhou para mim assim, lá da cadeira dele, você está dançando sem música, Gleb? Mas na hora, irmão, eu nem esperei, falei, sabe o que é, meu gerente? É que eu já estou dançando pelas muitas vendas que vai vir aí para mim e já estou recebendo. Aí ele olhou assim para mim, o outro vendedor que estava aqui do lado olhou para mim assim. E eles sabem lá que eu sou cristão. E eu deixo isso muito claro para eles. Então há um respeito, há um testemunho. Então, irmãos, esse sou eu e esse é você. Isso somos nós. Esses somos nós. O santuário. Irmãos, essa palavra pegou muito forte comigo. Santuário das moradas. Essa morada está aqui, ó. É eu e você. Das moradas do Altíssimo. A Bíblia diz, eu não vou me lembrar qual é o salmo agora, mas está por volta do salmo 80 e alguma coisa. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas. Tem até uma música, irmãos, eu sou bem musical, então tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar. Tem uma música que fala assim, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver os céus e a terra, as groove soul. Groovezinho, tem que ter. Cadê a Leia? Toda vez que eu falo de groove, a Leia fala olha para mim. Essa é linguagem de grupo de música, irmão. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas? O grupo de música pode subir para a gente. Então, 4 minutinhos, mas vamos lá, que aí vocês já ficam posicionados. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver os céus e a terra. E tudo isso por causa do sacrifício de Jesus, irmãos. Para a glória dele, para a honra dele, não é para minha honra, não é para minha glória, não é para sua honra, não é para sua glória, mas é para a glória dele. E aonde as pessoas verem você, aonde você chegar, Jesus chega. Aonde você chegar, a paz chega. Aonde você chegar, a cura chega. Aonde você chegar, a restauração chega. Aonde você chegar, a reconstrução chega. Aonde você chegar, o amor de Deus chega. Aonde você chegar, a bondade de Deus chega. Aonde você chegar, o novo de Deus chega. Aonde você chegar, a unção de Deus chega. Aonde você chegar, ele chega. Aonde você chegar, ele chega com a unção. Aleluia. Por isso é que nós cantamos, veja o que Jesus fez. Corpo curado, mente restaurada, fomos salvos bem na hora. E essa salvação que vai emanar de nós, fluir de nós, deixa fluir, vamos deixar fluir. Veja o que Jesus fez, fique de pé. Jesus, oh meu corpo está curado, minha mente, eu fui salvo, eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, Jesus fez, então veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, restaurada, eu fui salvo,
do Altíssimo, irmãos. Que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Que você possa saber, eu tenho 1 minuto, 59 segundos. Que você possa saber e sair daqui nessa noite, ciente, com a convicção por dentro de que você é o santuário das moradas, muitas moradas do Altíssimo. Eu olho aqui, eu vejo muitas moradas do Altíssimo, muitas moradas de Cristo, Cristo reinando, Cristo habitando, o rio de Deus fluindo por dentro, trazendo restauração, reconstruindo aquilo por dentro. O rio que atravessa qualquer deserto dentro de nós que possa se levantar contra você ou contra mim. Que você possa ser abençoado e seja abençoado, aleluia, na prática dessa palavra. Você aprendeu alguma coisa? Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.